Excepcional dia, pessoal. Hoje a Cris vai falar com a gente sobre impermanência. Vamos lá. Permanência. Bom dia, gente. Um ótimo dia para todo mundo. Então, impermanência é uma coisa que todo mundo conhece, todo mundo sabe, mas não sei se todos estão atentos de que a gente está em constante impermanência e num meio onde tudo é impermanente também. Então, a única coisa natural, até eu gosto do Heráclito, né, um filósofo pré-socrático, que ele falava que nada é constante a não ser a mudança, a impermanência, né? Então, isso é que é constante na vida da gente. Mas o que eu vejo nisso é que a maioria das pessoas nem percebe e, em muitas ocasiões, se apegam a coisas do passado, a situações, a relacionamentos e, de repente, até um trabalho, um curso que optou e não tem coragem depois de mudar. Não está legal, mas quer ficar agarrado naquilo, né? Quando de repente seria muito mais confortável você enfrentar uma nova faculdade, mandar seu currículo, enfrentar um novo emprego, sair daquele relacionamento, se abrir para um outro, porque na verdade ele pensa que está agarrado naquilo, mas ele está fazendo um mal incrível para ele, né? O ser que se apega. E porque ele está em sofrimento e isso vai causando uma mudança, eu diria que muito maléfica até para as células, causando doença, né? A psicossomática explica esse tipo de coisa. Então a gente precisa ficar muito atento e não ficar agarrado a situações, a, a pessoas que de repente não estão te trazendo nada de bom. E muito menos se acomodar, mesmo porque o universo está sempre puxando nossos tapetes. A situação de conforto não faz nada com a gente, deixa a gente estagnado. E aí a gente começa a caminhar assim, uma vida por inércia. E pode ver como não fica por inércia por muito tempo, porque ninguém é feliz eternamente e ninguém é infeliz eternamente. A nossa vida é feita sempre de ocasiões e a gente tem que saber aproveitar, porque as escolhas somos nós quem fazemos. Então, é bom que a gente comece a pensar nisso, que toda situação não vai durar para sempre. Se a gente estiver muito feliz, vai passar. Se a gente estiver muito triste, vai passar. Então, o Heráclito, inclusive, ele dá um exemplo, né, que ele fala que nem um rio, se você entrar num rio hoje, entrar num rio amanhã, nem esse rio vai ser o mesmo rio, a água que você se banhou hoje, mesmo que você entre no mesmo ponto amanhã, vai ser outra água, vai ser outra condição. Ela pode estar mais turva, ela pode estar mais turbulenta, pode estar com mais cascalhos, com menos cascalhos, e nem você é o mesmo. Algumas células morreram, outras nasceram, você pode estar machucadinho aqui ou ali, não é assim? Pode ter cortado o cabelo, pode ter tomado um sol. Então vejam que a gente tem mudanças internas e externas. Eternamente assim, se você observar o ser humano, né? Desde a fecundação, o embrião, aí o bebê, a criança, você vai pegando todas as fases. Como nós somos impermanentes. E aí você, tá falando externamente. Não, é uma linha de aprendizado que vai transformando a gente e a gente não fica atento a isso, e a vida vai passando. Então, é super importante a gente viver o hoje, o agora, por isso mesmo. Que se está tudo bem, se está tudo feliz, vamos aproveitar com sabedoria. Se estiver tudo ruim, pior ainda, vamos fazer alguma coisa para mudar e sair dessa situação, porque ninguém gosta de ficar infeliz, de ficar em sofrimento, de ficar com dor, né? Então, a prova de que tudo é impermanente é a gente observar as estrelas, eu já falei do ser humano, né? As plantas, os animais,
todo ser vivo, ele muda interna e externamente, né? É a aparência e o tempo de vida, vamos dizer, que vai se modificando. Se você observar uma folha que nasce, né? Uma sementinha, vai gerar uma árvore, vai fazer flores, frutos, folhas, caem. Tem coisa que só dá uma vez, tem coisa que dá sempre, tem coisa que vai dando cada vez mais, tem coisa que vai diminuindo. E assim é a vida. E quando a gente pensa, acho maravilhoso, que a gente pensa que uma semente vai dar uma infinidade de frutos, é uma infinidade mesmo. Que uma semente você pode plantar uma nova árvore que vai dar uma outra infinidade de frutos. Então, é tudo na impermanência, eu acho muito lindo. E pegando outros exemplos, a gente pega os sistemas políticos que a gente vive aqui no Brasil mesmo, né? Que a gente já teve até monarquia, hoje a gente tem uma democracia que sei lá, mas tudo bem. Os ciclos econômicos mudam, né? A gente percebe, principalmente na América Latina, todos os países já estiveram melhor do que estão, né, economicamente. Então, também eu vejo isso como um mau uso do poder, porque as pessoas, infelizmente, entram lá com interesses, financeiros, egoísticos, eu diria, né? Porque a gente vai vendo os políticos, entra o filho, o neto, o bisneto, o tataraneto, sempre com a mesma intenção. Então, aproveitar e fazer minha propaganda aqui, mudem, votem gente nova que nunca errou, pode até vir a errar, mas os que estão aí a gente já sabe, a gente já sabe que não dá. Então, as famílias são assim, não é, gente? A gente ouve aqui, ouvimos já várias histórias. As religiões são assim, elas mudam. As situações que a gente vive, eu já comentei, as experiências que são feitas de todas as formas na vida, uma experiência científica, uma experiência individual, nunca uma vai ser igual à outra. Porque se fosse, nem existiria o experimento científico, né? Eu faço uma vez, pronto. Não é assim, a gente sabe que dá trabalho pra caramba. O humor das pessoas, então, é uma coisa impressionante. E essa impermanência no humor causa tantos transtornos, porque quando a gente está em equilíbrio, alguém faz alguma coisa para a gente não se incomoda. Quando a gente está de mau humor, a gente está em desequilíbrio. E aí alguém faz uma coisinha minúscula para a gente chuta o pau da barraca e cria inimizade, cria mágoa. E quem sofre? Quem sofre? Nós mesmos. Simples assim, né? Se a gente pensar, até os objetos mudam. Se a gente olhar na casa da gente, até o piso ele muda de cor, os móveis escurecem com o sol, uma pedra que, dependendo da situação que ela está, ela vai mudar a tonalidade, rolando. Então a gente fala seixo rolado, por isso mesmo, que está rolando na correnteza e vai lapidando, vai ficando redondinha, né? Então, só para a gente ter ideia da impermanência, as estrelas nascem, vivem, morrem, emitem luz, a luz que a gente está vendo é de uma estrela que não existe mais. A Terra muda, a gente vê tsunami, terremoto, furacão e tudo vai mudando. Se a gente pegar a história do nosso planeta mesmo, a gente vai vendo as mudanças que já aconteceu aqui, né? Desde a Pangeia até onde a gente está, agora a África já está dividindo de novo. A gente sabe que isso pode acontecer, né? E a África está partindo de novo. Eu adoro essas coisas de geologia. Então, causas e fatores que estão em torno da gente, tem momentos que elas vão causar muito transtorno na nossa vida. E a gente depende de tudo que está em volta também da gente, não é só da gente. Agora, o que é pior? Tem coisas que a gente tem controle, tem coisas que a gente não tem controle. Então, essas causas externas, a melhor coisa que a gente tem a fazer é aceitar e não ficar sofrendo, sempre pensando que nada é para sempre. Então, uma situação, alguma coisa que não gostou, tipo, eu vejo o pessoal reclamando de Lula, reclamando de Bolsonaro. Então, eu penso,
Agora nós só temos que aguentar mais 3 anos e meio. Já foi escolhido, já foi feito, né? Por enquanto não tem o que fazer. Então, da próxima vez pensa melhor. Vai ficar sofrendo por isso, vai ficar se arrastando por isso. Então, melhor nem assistir televisão, nem saber das cacas que são feitas para não ficar tão irritado. Então, a gente tem algumas coisas que podem minimizar, e assim é a vida. A outra coisa que tira a gente do prumo é, por exemplo, vencer um luto. Uma coisa complicada para algumas pessoas. Para mim não é mais. Eu acredito que depois que eu aprendi tanto no Espiritismo, eu levo isso com uma leveza. Para mim, a vida continua, é o fim de uma viagem e um dia vai ter um outro encontro. Para mim, o negócio funciona assim, entendeu? Então, óbvio, sinto saudades, sinto, mas eu não fico me acabando por conta disso. Então, acho muito importante a gente aprender a lidar com essas situações, porque realmente elas são impermanentes. Então, se está difícil, vai passar. O problema é que a gente não pode se enterrar num sofrimento que pode acabar numa depressão. E ela também é impermanente, porque se a gente não cuida, ela só piora. Leva as pessoas ao suicídio, né? E outros tipos de doença, porque aí a criatura acaba nem tomando banho, nem comendo, nem fazendo nada, né? Nem pagando as contas. É bem complicado. Então, a gente tem que estar atento às dificuldades e para vencer é simples. É ter esperança, é saber que nada é para sempre e principalmente que quando me tira da minha zona de conforto é quando eu fico mais criativo, porque eu vou querer sair dali. E isso é muito importante, porque eu vou ter que rebolar, é, o suposto sucesso, quando que a gente fica falando, tive sucesso numa coisa. Sucesso é uma coisa mais passageira que existe, ela é a mais impermanente. Então, eu já dei até esse exemplo aqui, mas ele é ótimo. A gente recebe uma promoção, uma coisa que a gente esperava muito, nossa, é uma euforia. Amanhã a euforia já diminuiu muito, depois de amanhã mais. Aí passa 3 dias, eu quase já esqueci daquilo, eu já estou pensando na próxima promoção. Então, estou vivendo na ansiedade já, porque aquilo já se esvaziou. Não é assim? Então, não traz muita coisa. Agora, o suposto fracasso, quando alguma coisa dá muito errado, de repente, não recebi essa promoção, e aí tudo que vem na minha cabeça, ele pode estar cheio de ensinamentos positivos, pode trazer muita coisa boa para nós. Por quê? Porque traz o autoconhecimento. Quando a gente tem muito sucesso, a gente só pensa assim que, ah, ou eu tive sorte, ou eu fui merecedora, e pronto, eu me esforcei. Quando vem o fracasso, a gente não pensa que. A gente pensa primeiro que foi injustiça, mas a gente começa a se olhar e a gente começa a ver o que realmente está faltando, o que, que eu posso melhorar, por que, que não fui eu escolhida. Então, nesse processo, existe um profundo autoconhecimento. E a gente está aqui para se melhorar, e sem autoconhecimento não tem como se melhorar, porque se eu não sei como eu sou para me transformar, não tem como. Então, essa transformação vai vir sempre aos trancos e barrancos. E eu sempre uso isso com meu filho, quando ele fica nervoso, ele fica muito bravo. Ele é uma pessoa pacífica, mas quando mexe muito com ele, porque é muito gente para mexer com ele dá um murro. O que eu vou fazer? Como que pode um negócio desse? Aí eu falo, calma, calma, porque não é com você, ele fala. Eu falei, tire o aprendizado de tudo isso, eu falo para ele. Vou aprender o quê com essa criatura? Eu falo, o que não fazer com as pessoas, já não basta? Aí ele fica quieto. Porque tem realmente um aprendizado, né? A gente está errado, não precisa ser do jeito que foi. Então, eu acho que o trato com as pessoas é muito importante. O autoritarismo, a soberba, detonam a gente e as pessoas acabam ficando com raiva. E como eu acho que a causa e efeito é um problema sério, para ter uma lei de ação e reação também séria, a gente tem que ter controle também, controlar os impulsos, e tudo isso é impermanência. A gente se transforma muito durante a vida. Quanto mais, pelo menos comigo,
Quanto mais o tempo passa, mais paciente eu estou ficando. Eu ainda me sinto uma pessoa, às vezes, estressada, ansiosa, mas nada perto do que eu fui. E nesse sentido, tenho muita gratidão, porque hoje eu sou melhor. Eu me sinto melhor. E tudo graças à impermanência, se a gente for ver bem, não é? Então, vamos prestar atenção na derrota e não lamentar tanto. Pensar que e ver o que eu vou fazer com isso. Qual vai ser a transformação? Isso não é fraqueza. É, hum, hum. A ideia da impermanência pode nos servir de inspiração para alcançar a plenitude emocional, que é isso que eu busco particularmente, tá, gente? Para enfrentar a morte sem temor e todas as situações sem temor, porque o nosso grande problema é o medo, né? Nós temos muitos medos, às vezes temos vontade de fazer alguma coisa que vai ser diferente da rotina que eu tô. E aí eu fico pensando, mas lá na frente vai acontecer isso. Ai, pode dar errado, por exemplo, eu fico assim, eu vou perder um dinheiro, daí eu não vou poder fazer tal coisa, daí eu não vou poder fazer não sei o quê, e aí tem uma hora que me dá louca e eu faço. E seja o que Deus quiser, se eu não arriscar, eu não vou saber. Eu fico assim. E é impermanência, porque eu poderia continuar naquela situação, mas se eu não arriscar, eu não vou saber, e pode ser um sucesso, pode ser que dê certo. Então, e eu hoje assim, por que que eu tenho coragem? Porque eu sei que a responsabilidade é minha, que fui eu que escolhi. Se der certo ou se der errado, eu vou responder por isso, mas sei que nada é eterno, não vai ser para sempre qualquer situação que eu venha vivenciar com uma atitude que eu escolhi hoje ou ontem. Então, eu acho que isso vai me fazendo bem. E está sendo um grande aprendizado, por isso eu escolhi esse tema, porque eu não dava devida importância à palavra. Então, a única coisa permanente na vida, gente, é a impermanência. Vamos aceitar, é fundamental que a gente aceite para a gente ser feliz, a gente viver um dia de cada vez com menos medo, viver intensamente, viver o momento, sem se preocupar muito com o futuro, se preocupar muito com o que estão dizendo. O que importa é a gente ter a consciência tranquila e a gente é, aproveitar todos os momentos pensando no que eu posso ser melhor para mim e para o todo. Muito É bem. isso que eu, mais que eu fale, eu vou ser repetitiva, eu acho. Então, Anotei eu acho várias que só para coisas, juntar gente. tudo. Anotei várias Oi? coisinhas aqui pra gente conversar, mas pode juntar aí, Cris. Ah, tá. Por mais que a gente esteja falando de impermanência, eu não consegui deixar de fazer a conexão com a aceitação. Porque, como eu falei, no momento do triunfo está tudo ótimo, mas no momento do fracasso a gente sofre pela falta de aceitação da impermanência. Então, para mim, as duas coisas andam sempre juntas. É isso, não sei se queremos meditar primeiro e falar depois. Eu só quero materializar um trecho do que você falou. Obrigada. Tudo bem. Hum, Obrigada. Você tá me ouvindo? Bem? Tá me ouvindo bem? sim, Uma coisa que dá pra gente materializar o termo impermanência, né? E aceitação da impermanência. agora falhou. Falhou, né? A internet não está muito boa hoje. Deixa eu abrir a porta aqui, que talvez aí. Aceitação e impermanência, para mim, elas andam juntas também. E uma coisa que materializa isso na minha cabeça é no momento da pandemia. Quem mais sofreu durante a pandemia foram as pessoas que não aceitaram que as regras mudaram, que existia um perigo, mas que a gente estava se adaptando àquele perigo e que a gente ia aprender no processo. E aprendemos muito no processo. Quem mais sofreu, óbvio, tivemos muitas mortes, muitos lutos, né? Mas quem mais sofreu foram aqueles que não gostariam, não queriam
se adaptar, né? Então, assim, foi uma impermanência para o mundo inteiro, foi um exemplo de impermanência para o mundo inteiro. Usar máscara, tomar vacina, Exato. hábitos de higiene assim totalmente diferentes. Comprar no supermercado de uma forma completamente diferente, se adaptar a novas Online, tecnologias. Foi assim, tirou todo mundo. consulta online. Nós estamos aqui, talvez, graças a isso. Exato, exato. Verdade. Tirou todo mundo da zona de conforto, você falou sobre isso, né? E, e quem não levou isso como um grande aprendizado, quem só pensava assim, quando que isso vai acabar, né? Sofria demais. Sofria e sofre até agora, porque o mundo mudou. Alcançamos uma nova era, assim, né? Depois da pandemia. E daí, uma coisa que você materializou na minha cabeça foi: a gente não é o mesmo a cada segundo, né? Quando você fala assim, umas células morreram, outras nasceram. É o tempo todo que isso Umas acontece. adoeceram, não é? Ou não, ou outras se curaram. O tempo todo, o tempo todo. Se a gente for a nível de célula, a gente muda a cada Se a fração gente de for a segundo. nível de átomo, né? Porque Não, o átomo é coisa que dizem que é mais imutável, mas não é, porque um átomo está sempre reagindo com o outro, emprestando, dividindo elétron. Não tem como, não até o tem. que é nobre no momento de temperatura, ele vai reagir. Então, Exatamente. tudo pode mudar, tudo. E acho que o que fica para mim de tudo isso é que a gente tem que estar, graças à impermanência, para o nosso crescimento e desenvolvimento. Porque se tudo Para fosse mim igual, também. nós não nos desenvolveríamos, nós não cresceríamos. Esse é o fechar com chave de ouro. Gratidão, Cris. Gratidão Gratidão mesmo. eu Foi pela turma, bom. por tudo que foi aparecendo. Já vou usar isso nas minhas aulas. Já me convidaram para um negócio, eu vou usar. Eu falei, olha que coisa boa, né? As coisas vão se juntando. Com certeza. Agora eu Tem vou umas trazer ideias boas também em relação a isso. Tudo aprendizado com grupo, gente. a inteligência coletiva que a gente falou ontem, né? Vamos. Eu vou tirar a gente, vou colocar todo mundo na tela de novo, para a gente meditar, então. Vamos alongar, fazer o movimento que a gente gosta, que o nosso corpo está pedindo hoje. A meditação também nunca é igual. Todo mundo fala assim, eu vou aprendendo e daí eu vou ficar pleno. Nem um monge budista a meditação é igual. E o lance da coceira, né? É a coceira passa, que você fala, não pode se mexer, a gente fica aqui numa tortura, e aí, de repente, não é, ela passa mesmo, E e ela tudo passa, passa. tudo passa. Mas tem dias que você está mais agitado, que você vai precisar se focar muito mais, se prender muito mais na respiração. Tem dias que você está mais tranquilo, que você entra numa paz de imediato, né? E até pensa assim, nossa, passou muito rápido. Então, é impermanente também, não é? Não tem que pensar assim, eu nunca vou aprender a meditar. Não existe isso. Você medita o tempo todo, você que não percebe. Quando você começar a perceber, dá para começar a prolongar, né? É fato. Bora, solta todo o ar, inspira, segura, expira, segura, inspira, segura, expira, segura. Mais uma vez, inspira, segura, expira, segura. A última vez, inspira,
segura, expira, segura. Observe a sua respiração natural. Não precisa mais controlar a respiração. Solte. Sinta o seu corpo. Cada célula também respira. Cada célula está no seu ponto de amadurecimento. Umas estão morrendo, outras estão nascendo o tempo todo. Nada para. Nada é como foi antes. Tudo gira. Respira. Volte para o momento presente. É aí que você consegue perceber as fases e mudanças da sua vida. E consegue aproveitar o máximo de tudo isso. Se surgirem pensamentos do passado, observe e pense sobre os ensinamentos que estes momentos te trouxeram. Depois solte e volte para o momento presente.
5, 4, 3, 2, 1. Gratidão pela prática de hoje. Puxei vocês um pouquinho antes, que eu vou ter que terminar um pouquinho antes também. Quem quer comentar? A gente tem alguns minutinhos ainda. A Lua Bom, saiu da cama. é, Tem que ter essa questão. respeito, tem que ter respeito com a minha amiga, né? Poxa, eu tô aqui numa sessão de espirro danado. Tá frio, mas tá bom. Fernando, desculpa. Não, tranquilo. Essa questão de impermanência aí, nem imaginava, mas minha vida sempre foi isso. É a aceitação, identificar coisas que, poxa, por que que não deu certo, né? Aí, de novo, a propaganda da hipnose, e identifiquei por que que eu não conseguia passar nas provas, e identifiquei que tinha uma coisa que estava travando. Eu não aceitava, mas assim, vamos seguir a vida e vamos ver o que acontece, né? E é igual a Cris falou também, a meditação, o grupo, me fez transformar e identificar que cada vez, cada segundo, a cada aprendizado, a cada conversa que você tem, e eu sempre gostei de conversar com as pessoas, sempre gostei de ouvir histórias, sempre gostei de conectar, porque cada pessoa passa uma experiência, passa um conhecimento, passa um entendimento. E eu, desde pequeno, eu nunca aceitei assim, olha, você é católico, você tem que ir na igreja católica, e lá é o correto, lá é isso aqui. Eu olho para isso também, entendeu? Até as religiões hoje, elas estão mudando a forma, a abordagem da Bíblia, a abordagem dos Tudo evolui, ensinamentos de né? Deus. Muito, entendeu? Tudo A evolui. ciência já está, né? Nessa parte de mundo quântico e tudo mais, eles já estão olhando para as coisas que não existe milagre, né? Não existe, mas não, a energia que conecta, que faz a frequência, que faz aquilo acontecer. Gente, a gente está chegando na quinta dimensão. Quem acredita, quem não acredita. E a quinta dimensão, o pensamento é muito diferente. O conhecimento é diferente. Você olha para as pessoas de forma diferente. E eu estou fascinado com essas coisas, e eu olho para a Cris falando isso, olha, conectou o que a Luciane começou eu depois falando sobre perdão, também é isso, né, de você olhar para as coisas e enxergar que tudo pode ser evoluído. O perdão também é você olhar e falar assim, acreditar que uma hora a pessoa vai aprender que não pode fazer aquilo, ou aquilo não pode acontecer. E, e a fé, né? A fé do ser humano, a fé nas coisas boas, né? Gratidão, Cris. Fiquei muito feliz com o seu transbordo hoje. Obrigada a você. Cris, minha amada, hoje você fez uma explanação que foi assim, como se a gente tivesse dentro de, que a gente Ah, tivesse dentro daquele rio que ora era calmo, ora era agitado, ora era novo, e é o que a gente vive, né? Mas a gente nunca pensa nisso. Olha como é engraçado. Até a gente começar a olhar, como diz o Fernando, para outras coisas. E ontem, eu tive uma conversa dessa. O meu personal gosta muito da minha mãe e da minha mãe dois. Da minha mãe Iraci, que é a minha biológica, e da Zilda, que é a minha mãe de alma. Aí ele veio aqui e ficou 1 hora aqui em casa, conversando. Ah, deixa eu ir lá abraçar aquelas duas que eu tô com saudade. Veio aqui, nossa, foi
um show de conversa. E ele falando, nossa, depois que eu comecei a olhar efetivamente para algumas coisas, parece que houve uma mudança tão grande que é como se os meus olhos estivessem abertos. E eu não consigo mais permanecer em alguns lugares, com algumas pessoas que não faz mais sentido. Olha a impermanência. Até ontem estava tudo bem lá. De repente você toma consciência de que, então, não é mais aqui. Isso está se tornando, olha, eu tenho escutado tanto isso, principalmente das pessoas que têm buscado algo mais. Aquelas que olham, têm procurado olhar para si, essas descobrem rapidinho que tem alguns lugares que literalmente não faz mais sentido. Ô, Paulo, não faz mais sentido ir no bar. Por quê? Porque o bar não me traz é, uma vida saudável, ou uma vida como eu gostaria de ter. Ponto. O bar foi um período da minha vida. Eu também já fui. E hoje ele também já não me faz. Eu, Luciane. Ixi, eu vivia era nos barzinhos, nas festas, era a semana inteira. E hoje não faz sentido nenhum. Eu falo, da 9h30 da noite, algo desliga dentro de mim, vai plim, não tem jeito de ficar acordada. Imagina, de sábado para domingo, que domingo não tem meditação, eu falo, o que que eu vou fazer? Então, aí eu tenho que ficar caçando alguma coisa para fazer, mas da 9h30 da noite eu já estou querendo que nem gato se encostando. É assim. E a impermanência é isso, de descobrindo outras coisas, outros objetivos, se dando conta do que você realmente quer para a tua vida ou não quer, né, Cris? Nesse final de semana, a gente aprendeu uma ferramenta com um dos participantes, não era nem com o palestrante, era um dos colegas, Ah, que falou o seguinte: gente, quando vocês tiverem alguma coisa para fazer no dia seguinte, pega de noite, escreve uma carta, o que que você vai fazer. Aí no dia seguinte você lê a carta e apaga o que não faz mais sentido. Porque uma noite já mudou tudo. tudo. Aí reescreve. E vai fazendo isso até você chegar no que te representa de verdade, sabe? E eu acho que, na verdade, talvez essa carta nunca fique escrita, finalmente. Com certeza. Sempre você muda, né, Ana? Mora aí a tal da impermanência, hein, Aline? Mora aí a persistência. É, Eu mas estava vai virar um... nas fotos que você tira do pôr do sol, né? Nenhum dia é igual ao outro, os horários que o sol se põe e nasce são diferentes mesmo por causa da rotação, né? E translação. Mas o mais interessante é que se você tirar uma foto hoje e daqui 365 dias tirar uma foto do mesmo lugar, não vai ser igual. Vocês vão Oi, ver. Aninha! É verdade. Eu teve uma época, Cris, que Clima eu muda muito. acompanhava, O dia inteiro a gente tem 4 não, estações, às vezes. eu acompanhava o pôr do sol, porque o nascer é muito cedo, então a gente quase não opta por ele, né? Mas o pôr do sol era mais fácil. E eu ficava cronometrando. Ó, ele vai entrar a tal hora. E eu ia para um lugar esperar ele entrar, ou eu ia para a janela e ver ele descer. É menos de 1 minuto para ele fazer assim, ó. É a coisa mais linda, né? E às vezes, ontem, eu tirei uma foto, eu estava indo fazer uma barras. Eu tirei uma foto no meio do caminho, eu estava dentro do carro, tinha uma nuvem, tudo escuro em volta, tinha uma nuvem, tinha uma faixa de luz. E aí fazia assim, os raios. Eu falei, eu não estou vendo isso.
rapaz, que agora que eu vou tirar essa foto. E pleque! E fui. E voltei já muito tarde, né? Eu falei, mas hoje eu vou publicar no grupo. Gente, um presentinho de Deus para todos nós. Nossa, mas foi assim maravilhoso. Então, o que nos dá isso? O que nos dá? Porque o céu está lá todo dia fazendo espetáculo. O que nos dá o olhar? Eu acho que é a impermanência, Cris. A impermanência acaba ficando muito forte porque ela nos traz consciência, não é isso? Acho Pessoal, que a Aninha que vai dar tchau. Tem um cachorro aqui. desenvolve a sensibilidade também, eu acho, e a intuição, essas mudanças. Gente, põe de novo esse capuz. Dá Deixa eu tchau. ver esse capuz de novo. Põe, mãe. Ai, meu Deus do céu, quero dar uma mordida. Um monte de selo. Ai, que coisa mais linda. Ô, mãe, aproveita, mãe, aproveita. Aproveita, porque olha, a minha já tá aqui, ó. Tchau, A minha já Aninha! tá desse tamanho, já tem 10. Tchau! Fala tchau, pessoal. Tchau, lindeza. Ela vem e liga agora, né, filha? Tchau, pessoal. Bom dia, gente. Bom dia, Gratidão. Bom excepcional dia, dia. pessoal. Vamos aproveitar. Muito obrigada. Beijo. Obrigada, eu. Beijo.